Você pensa no Paraná como mais um estado do sul do Brasil. Não, o Paraná é um território onde a terra parece ceder, a água parece ter vontade própria e a paisagem muda de rosto antes mesmo de você entender onde está. Aqui, montanhas cobertas por Mata Atlântica descem em direção ao mar, como se quisessem protegê-lo. Rios avançam em silêncio por planaltos antigos e de repente despencam em abismos profundos. Cidades históricas sobrevivem entre serras, baías e memórias. E no extremo oeste, a própria fronteira do continente explode em um rugido de água, pedra e vapor. Este é um lugar de contrastes brutais, belo o bastante para parecer intocado, poderoso o bastante para lembrar a cada curva que nada aqui foi feito para ser domesticado. No Paraná, a natureza não serve apenas como cenário. Ela dita o ritmo, impõe limites, esculpe o relevo e decide, muitas vezes, o destino de quem vive ao redor dela. Antes da imagem vem o som, o ruído grave da água batendo contra a rocha, o vento úmido passando pela mata fechada, o eco dentro de fendas esculpidas há milhões de anos, o estalo silencioso do tempo em arenitos, moldados pela chuva, pelo calor e pela erosão paciente. Há lugares onde a luz entra em feixes estreitos, como se a própria terra tivesse se aberto para deixar o céu passar. E há outros onde o horizonte desaparece atrás de névoa, espuma e floresta. Mas o Paraná não é apenas grandioso, ele também é frágil. Porque por trás de cada paisagem monumental existe um equilíbrio delicado em costas úmidas, florestas preservadas, cidades antigas expostas ao esquecimento e um litoral que tenta acompanhar o presente sem perder a alma. Este estado abriga maravilhas naturais, sim, mas também guarda uma pergunta mais profunda: o que acontece quando a força da natureza e a pressa do mundo moderno passam a disputar o mesmo território? Do interior marcado por cânions e cachoeiras ao litoral, onde o mar encontra a história, esta não é só uma viagem por lugares impressionantes. É uma travessia por um estado que parece viver entre duas forças, a permanência e a transformação, o silêncio e o estrondo, a memória e o futuro. Venha com a gente atravessar o Paraná e descobrir por que aqui a paisagem nunca é apenas paisagem. Para entender o Paraná, é preciso abandonar a ideia de que ele pode ser resumido por um único cartão postal. O estado não se deixa capturar por uma só imagem, porque sua identidade nasce justamente da sobreposição de mundos muito diferentes entre si. Em um mesmo território convivem paredões de rocha, cachoeiras monumentais, florestas antigas, cidades coloniais, estradas históricas e um litoral onde a intervenção humana tenta reorganizar a linha frágil entre terra e mar. Poucos lugares no Brasil conseguem condensar tantas camadas de paisagem, tempo e tensão com tanta clareza. O Paraná impressiona porque não oferece apenas beleza, ele oferece escala. E escala aqui significa perceber que a natureza não está reduzida ao que o olhar alcança. Ela continua para além do enquadramento, abaixo do solo, dentro das serras, ao longo dos rios, no avanço da mata, na umidade do ar e na forma como o relevo moldou ao longo de milhões de anos tudo o que existe sobre ele. Há regiões em que a água parece ter vencido a pedra, outras em que a pedra parece ter resistido ao tempo por puro desafio. E há momentos em que as duas coisas se confundem como se o próprio território estivesse em disputa entre desmanchar-se e permanecer. Mas a importância do Paraná vai além da força geográfica. Este é também um estado que ajuda a contar uma parte essencial da história do Brasil. Suas rotas antigas, seus caminhos entre planalto e costa, seus núcleos urbanos históricos e suas áreas de fronteira revelam um espaço de passagem, conexão e transformação. O que hoje vemos como destino turístico já foi caminho indígena, rota de circulação, área estratégica, território de ocupação, escoamento e sobrevivência. Cada paisagem carrega não só a marca da natureza, mas também a presença humana, às vezes discreta, às vezes decisiva. E talvez seja justamente isso que torne o Paraná tão fascinante. Em muitos lugares, a relação entre homem e natureza parece simples, ou a paisagem domina, ou a cidade domina. Aqui não. No Paraná, essa relação é mais instável, mais delicada, mais viva. Há trechos em que a floresta ainda impõe reverência. Há cidades em que o passado continua visível nas fachadas, nas igrejas, nas pontes e no ritmo das ruas. E há áreas onde o presente chega com obras, infraestrutura, promessas de integração, crescimento do turismo e remodelação da costa. O estado inteiro parece existir nesse ponto de equilíbrio entre guardar e avançar. Por isso, esta viagem não é apenas uma coleção de lugares bonitos. É uma tentativa de ler um território que se revela em camadas. O Paraná não começa nas cataratas nem termina no mar. Ele começa sempre que a paisagem obriga o homem a diminuir o passo. E continua sempre que o tempo, a água e a pedra lembram que tudo aqui foi construído sobre forças muito mais antigas do que qualquer estrada, qualquer cidade ou qualquer fronteira. E é no interior, longe do litoral e das imagens mais óbvias que esse poder se manifesta pela primeira vez com mais brutalidade.
Porque antes do mar, antes das cidades históricas e antes da costa em transformação, o Paraná se anuncia naquilo que rasga a terra, seus vales, seus abismos e suas cachoeiras. A aproximação começa de forma quase discreta. Estradas recortam áreas verdes, o relevo vai se tornando mais acidentado e a sensação é de que alguma coisa está mudando sob a superfície. O Paraná do interior não se revela de imediato. Ele não entrega seu impacto na primeira curva. Primeiro ele sugere. A vegetação fica mais densa, o ar parece mais úmido, os vales começam a se insinuar ao longe, e os rios até então silenciosos passam a carregar uma urgência que ainda não se vê, mas já se sente. Nos arredores de Prudentópolis, essa transformação ganha corpo. A paisagem deixa de ser apenas bonita e passa a parecer instável, como se o solo escondesse rupturas antigas, esperando o momento certo para aparecer. Não é por acaso que esta região abriga uma das maiores concentrações de cachoeiras do Brasil. Aqui os cursos d'água atravessam o planalto com aparente tranquilidade, até encontrarem desníveis abruptos, cortes profundos e quedas que rompem a continuidade da terra de maneira quase violenta. É um território que prepara o olhar para a grandeza antes mesmo de mostrá-la. O som chega primeiro, um ruído grave, contínuo, vindo de algum lugar à frente. Depois vem a trilha, o cheiro de vegetação molhada, a presença constante da sombra entre as árvores, o canto dos pássaros, interrompido pelo eco distante da água. Caminhar aqui é como se aproximar de um segredo que vai ficando grande demais para continuar escondido. Há algo de ritual nessa entrada. Cada passo parece diminuir a importância do mundo exterior. A pressa perde sentido. A conversa baixa de tom. O corpo inteiro passa a prestar atenção. O visitante não está apenas indo em direção a uma cachoeira, está atravessando um limiar, está saindo de uma paisagem familiar e entrando em outra mais antiga, mais funda, mais indiferente à presença humana. E então surge a primeira sensação verdadeira que define esta viagem, a de escala. Não a escala dos mapas ou das distâncias, mas a escala emocional de estar diante de algo que existia muito antes de qualquer estrada ter chegado até ali. No Paraná, certos lugares não impressionam apenas porque são bonitos. Eles impressionam porque colocam o homem de volta na proporção real que ele ocupa diante da terra. Mas nessa região do centro-sul do estado, essa descoberta não acontece uma única vez. Porque depois do primeiro impacto vem outro, e depois outro. Como se o Paraná tivesse decidido concentrar num mesmo trecho de mundo, diferentes versões de sua própria força. E o primeiro desses gigantes atende pelo nome de Salto São Francisco. Em meio à floresta preservada e aos vales profundos de Prudentópolis, o Salto São Francisco surge como uma declaração de poder. Com quase 200 metros de altura, ele não é apenas uma cachoeira impressionante, é uma ruptura monumental na paisagem. Uma coluna branca despencando por um paredão escuro e vertical cortando o verde ao redor, como se a própria natureza tivesse aberto ali uma cicatriz de água. Antes de vê-lo por inteiro já é possível senti-lo. O som aumenta, o ar fica mais fresco e uma névoa fina começa a pairar no ambiente. Há uma expectativa que cresce a cada passo porque o lugar parece anunciar sua grandeza, sem pressa, como quem sabe que não precisa provar nada. E quando finalmente o mirante revela a cena completa, o impacto é imediato. À frente, um cânion profundo se abre sob os olhos. No centro dele, a água cai livre, contínua, quase infinita, até explodir contra as rochas lá embaixo. É impossível não pensar em proporção. O paredão parece alto demais, o vazio parece fundo demais, e a cachoeira parece grande demais para caber totalmente no olhar. O Salto São Francisco impõe uma experiência física. Você não apenas observa, você sente a vibração do lugar, percebe a umidade suspensa no ar, acompanha com os olhos o trajeto da água e entende de forma quase instintiva que está diante de uma força que não se organiza em função da presença humana. A geologia ajudará a explicar esse espetáculo, mas não diminui seu mistério. Durante milhões de anos, o relevo da região foi sendo moldado por erosão, rupturas e diferentes camadas de rocha. A água percorre quilômetros até encontrar exatamente esse ponto, onde o terreno parece simplesmente terminar. O que acontece ali é o encontro entre movimento e limite. A partir daquele instante, o rio já não corre, ele despenca. E talvez seja isso que torne o Salto São Francisco tão marcante. Ele materializa uma ideia central do Paraná, a de que a paisagem deste estado não foi feita para ser apenas contemplada. Ela foi feita para ser sentida em sua escala total, bela sim, mas também severa, harmônica de longe, esmagadora de perto. Diante dele, o ser humano inevitavelmente encolhe. O tempo parece desacelerar. O ruído da água ocupa tudo. E por alguns segundos fica claro que existem lugares onde a natureza não enfeita o mundo, ela o governa. Mas no Paraná mesmo, um gigante como esse não está sozinho, porque a poucos quilômetros dali, outra queda d'água aguarda em silêncio diferente, em forma mais igual em presença. Se o Salto São Francisco se impõe como uma coluna de força absoluta, o Salto São João revela outra face da água no Paraná. Menor em altura, mas não em presença, ele não tenta repetir o impacto do primeiro gigante.
Em vez disso, cria seu próprio tipo de assombro. Aqui a água não despenca em uma linha única e limpa. Ela se espalha, encontra a rocha, se divide, ganha textura, se acumula e só então se entrega ao vazio. Essa diferença muda tudo. A paisagem continua sendo grandiosa, mas o movimento da água parece mais complexo, quase coreografado pela própria pedra. Há uma sensação de volume crescente, como se a cachoeira reunisse energia antes de finalmente cair. O olhar acompanha essa expansão natural e percebe que no Paraná, a imponência não depende apenas de altura. Às vezes, ela está na forma como a natureza compõe o espetáculo. Ao redor, a vegetação emoldura a cena com a mesma intensidade silenciosa que marca tantas áreas preservadas do estado. O som da água ecoa entre as encostas e ocupa o espaço de forma envolvente, sem a violência contínua de um abismo extremo, mas com uma presença firme e constante e inegável. É um lugar onde a beleza parece menos brutal e mais construída em camadas. E talvez por isso o Salto São João provoque uma impressão tão duradoura. Ele mostra que o Paraná não vive apenas de extremos óbvios. Sua força também está nas variações, nos ritmos diferentes, nas formas inesperadas, com que a água encontra o relevo e reinventa a paisagem. O estado não precisa repetir a mesma imagem para continuar impressionando. Basta mudar o ângulo, a queda, a luz, a rocha. Diante do Salto São João, o visitante percebe algo importante. O Paraná não é um território de uma única maravilha, mas de sucessivas manifestações de grandeza, cada uma com sua linguagem, sua escala e sua personalidade. E essa diversidade faz com que a jornada nunca se acomode. Quando parece que já entendemos a lógica do lugar, ele muda de forma mais uma vez. Porque em seguida, a água deixa de ser protagonista absoluta. A paisagem continua monumental, mas agora quem assume o centro da cena é a pedra esculpida não pela pressa de uma queda, e sim pela paciência de milhões de anos. No Parque Estadual de Vila Velha, o Paraná troca o estrondo das cachoeiras por um silêncio ainda mais antigo. Aqui a sensação de grandeza não vem do movimento, mas da permanência. O que impressiona não é aquilo que cai, corre ou explode diante dos olhos, e sim aquilo que resistiu. Formações de arenito se erguem do solo como esculturas improváveis, torres, muralhas e figuras que parecem obra de uma imaginação paciente demais para ser humana. Caminhar por Vila Velha é como atravessar um museu geológico a céu aberto. Cada rocha parece carregar uma identidade própria. Algumas lembram taças gigantes, outras se parecem com ruínas de uma cidade abandonada por algum povo impossível. Há formas delicadas que desafiam a lógica do equilíbrio, como se o tempo tivesse escolhido trabalhar com precisão artística. E, no entanto, nada ali foi projetado. Tudo é resultado da ação lenta e contínua do vento, da chuva, das mudanças de temperatura e da erosão ao longo de milhões de anos. Esse é um dos grandes encantos do Paraná, a capacidade de produzir espetáculo tanto pela violência quanto pela espera. Em Vila Velha, a paisagem não grita, ela permanece. E é justamente essa permanência que impõe respeito, porque diante daquelas formas esculpidas com lentidão quase incompreensível, o ser humano percebe que sua própria escala de tempo é curta demais para entender plenamente o que está vendo. Mas o parque não se resume aos arenitos. Ele também guarda um outro tipo de assombro às furnas. Enormes crateras circulares, profundas, escuras, onde a terra parece ter cedido de repente para revelar um vazio preenchido por águas imóveis. Ao contrário das cachoeiras que expõem a força da superfície, as furnas sugerem um mistério subterrâneo. São feridas abertas para baixo, silenciosas, densas, quase hipnóticas. Ali o Paraná revela sua complexidade geológica com clareza rara. O solo não é apenas base, é história em transformação. O que vemos na superfície é apenas um capítulo visível de processos que continuam acontecendo em profundidade, longe dos olhos, abaixo da vegetação e das trilhas. Vila Velha deixa uma marca diferente das cachoeiras, não a da potência imediata, mas a da reverência. É um lugar que faz imaginar mundos antigos, climas extintos, pressões invisíveis e eras em que o que hoje chamamos de paisagem ainda estava sendo lentamente preparado. E ao sair dali fica a sensação de que o Paraná não foi apenas moldado pela natureza, ele foi cuidadosamente lapidado por ela. Só que nessa mesma região, a pedra ainda guarda outra surpresa, e desta vez ela não aparece como escultura, ela se abre. Há lugares que impressionam pela escala, outros pela beleza, e há aqueles que produzem algo mais raro, uma sensação de suspensão, como se por alguns instantes o mundo lá fora deixasse de existir. O Buraco do Padre pertence a essa categoria. A chegada já traz consigo uma expectativa silenciosa. A trilha atravessa a mata, acompanha o relevo, mantém o olhar cercado de verde e faz parecer que o destino será apenas mais um ponto bonito entre tantos do Paraná. Mas então a floresta se abre e a paisagem muda de maneira abrupta. Surge uma enorme cavidade de pedra com paredes altas, quase verticais, formando um anfiteatro natural que parece escondido dentro da própria terra. No centro desse espaço, uma cachoeira despenca do alto e encontra o chão com a força exata para preencher tudo com som. O eco se espalha pelas paredes, a umidade toma o ar.
e a luz entrando por cima transforma a água em cortina brilhante. É uma cena que parece improvável, até quando está diante dos olhos, como se dois mundos diferentes, o da caverna e o da cachoeira, tivessem decidido existir no mesmo lugar. O buraco do padre tem algo de espiritual mesmo para quem não busca esse tipo de experiência. Talvez pela forma como o espaço convida ao silêncio, talvez pela sensação de abrigo e exposição ao mesmo tempo, ou talvez porque ali a natureza consegue reunir delicadeza e impacto numa única imagem. A água cai com força, mas o ambiente pede contemplação. A rocha é maciça, mas o feixe de luz que entra do alto a torna quase leve. Também existem histórias associadas ao lugar, memórias e lendas sobre padres jesuítas que teriam usado a cavidade para retiro e meditação. Verdade ou não, a narrativa combina com a atmosfera, porque estar ali é perceber que certos cenários parecem ter sido feitos para despertar não só admiração, mas introspecção. No Buraco do Padre, o Paraná mostra que sua grandiosidade não está apenas no que é vasto ou colossal. Ela também vive no que é escondido, resguardado, íntimo, como se a terra, depois de se romper e se elevar, tivesse aprendido também a guardar. Mas a pedra ainda não terminou de falar, porque não muito longe dali, o solo volta a se abrir desta vez em forma de passagem, fenda e vertigem. Se o Buraco do Padre parece um santuário escavado pela água, a fenda da freira surge como uma cicatriz monumental aberta na rocha. O impacto aqui é diferente. Não vem de uma queda d'água, nem de um grande horizonte. Vem da sensação de entrar num espaço estreito demais, alto demais, antigo demais, um lugar onde a terra parece ter sido rasgada de cima a baixo. As paredes de arenito se elevam quase na vertical, formando um corredor natural, por onde a luz entra em feixes delicados, criando sombras dramáticas e revelando texturas que contam uma história geológica silenciosa. Em alguns trechos, o caminho se estreita e obriga o corpo a desacelerar. O visitante não apenas observa a paisagem, ele passa a senti-la em escala física, próximo demais da pedra para manter distância emocional. Há algo de solene na fenda da freira, talvez porque o espaço impõe a respeito, talvez porque a altura das paredes reduz automaticamente o tom da voz, ou talvez porque diante daquela abertura profunda seja impossível não pensar na força necessária para criar uma ruptura daquele tamanho. Pressão, erosão, transformações lentas e violentas, ao mesmo tempo tudo isso permanece inscrito nas camadas visíveis da rocha. Como acontece em tantos lugares do Paraná, a imaginação popular também deixou sua marca. Dizem que uma das formações lembra o perfil de uma freira em oração. E faz sentido que um lugar assim tenha gerado interpretações simbólicas, porque há cenários que parecem pedir legenda, metáfora, lenda. O ser humano tenta nomear o que o ultrapassa, como se isso ajudasse a torná-lo mais próximo. Mas a força da fenda da freira está justamente no contrário. Ela não se deixa domesticar por explicações simples. Ela continua ali como prova de que a terra também conhece a linguagem da ruptura. E que no Paraná, até mesmo as feridas do relevo podem produzir beleza. Depois dessa travessia entre pedra, água, eco e vertigem, a jornada parece ter alcançado um limite, mas ainda não, porque tudo o que vimos até agora prepara o olhar para um encontro maior. Um daqueles lugares que não pertencem apenas a um estado ou a um país, mas ao imaginário do planeta. E no oeste do Paraná, na fronteira entre Brasil e Argentina, a natureza guarda sua obra-prima mais avassaladora, as Cataratas do Iguaçu. Chegar às Cataratas do Iguaçu é entrar num espaço onde qualquer expectativa se torna pequena. Há lugares que impressionam pelas imagens que produzem. As cataratas impressionam pela sensação física que provocam. Antes mesmo de serem vistas por inteiro, elas já se anunciam no ar. O som cresce à distância como um trovão contínuo. A umidade aumenta, a luz muda dentro da névoa, e a paisagem ao redor parece começar a vibrar. Então, finalmente, elas surgem. Mais de 200 quedas d'água se espalham por uma extensão monumental, formando um dos conjuntos mais impressionantes do planeta. A água despenca em múltiplas direções, com alturas que se distribuem ao longo do paredão, criando uma cena de movimento incessante, energia bruta e escala quase impossível de absorver de uma só vez. Não há um único ponto para olhar. O olhar corre e tenta acompanhar, falha, recomeça. Porque diante das cataratas, tudo é excesso, no melhor sentido da palavra, excesso de força de som, de volume de presença. O mais impressionante, talvez, seja justamente a combinação entre violência e beleza. Milhões de litros de água em queda constante produzem um rugido que ocupa o corpo inteiro. O solo parece responder a esse impacto. A névoa sobe em nuvens espessas. Arcos de luz surgem e desaparecem. E ainda assim, em vez de caos, o que se percebe é uma espécie de ordem grandiosa, como se a natureza tivesse levado a perfeição até o limite da brutalidade. Ali, o Paraná deixa de parecer apenas um estado brasileiro. Ele se transforma em fronteira geográfica, simbólica e emocional. As cataratas unem Brasil e Argentina numa mesma obra natural, como se a paisagem ignorasse completamente a ideia de limite político. A água não reconhece bandeiras. Ela apenas encontra a rocha, vence a altura e se lança no vazio com uma convicção absoluta.
Ao redor, a vida insiste em acompanhar esse espetáculo. A vegetação mantém a moldura verde e densa. A fauna aparece em detalhes nos voos rápidos, nos movimentos discretos, na sensação de que tudo naquele ecossistema existe em relação direta com a presença da água. Nada ali é isolado. Tudo se conecta. Estar diante das cataratas do Iguaçu é sentir o Paraná em seu ponto máximo de potência. Se em outras paisagens do estado a natureza convida à contemplação, aqui ela impõe rendição. Não há como sair desse encontro da mesma forma que se entrou, porque certos lugares não apenas encantam, eles reorganizam à medida do que chamamos de grandeza. Mas o Paraná surpreende justamente por não se resumir nem mesmo à sua obra-prima. Depois do estrondo, ele ainda sabe oferecer silêncio. Depois do impacto absoluto, ele ainda conhece a arte de desacelerar. Deixar para trás a força avassaladora das cataratas e seguir rumo ao litoral é como atravessar outro estado sem jamais sair do Paraná. A paisagem muda de ritmo, de densidade e de linguagem. O estrondo da água dá lugar à umidade suspensa da floresta. O horizonte aberto se fecha entre montanhas e a viagem passa a ser menos sobre chegar e mais sobre atravessar. É nesse momento que surge a Serra da Graciosa. Mais do que uma estrada, ela é uma experiência de passagem. Um caminho histórico que desce do Planalto em direção ao litoral por entre curvas, mata atlântica preservada, mirantes naturais e trechos que ainda guardam o desenho antigo da circulação humana. Há algo de solene nessa descida. Ela pede calma, pede janelas abertas, pede atenção ao ar, ao cheiro da vegetação, ao modo como a neblina, às vezes, parece costurar as montanhas umas às outras. Ao contrário das rodovias modernas feitas para vencer distância com pressa, a Graciosa parece ter sido feita para lembrar que certos trajetos precisam ser sentidos. A estrada não enfrenta a serra, ela a respeita, contorna, desce, acompanha, aceita o relevo. E justamente por isso produz uma das transições mais bonitas do Paraná. O estado que há pouco se mostrava monumental em quedas d'água e paredões, agora revela sua face contemplativa quase íntima. Mas essa beleza não é apenas cênica, ela também carrega memória. A Serra da Graciosa preserva uma ideia antiga de conexão entre interior e litoral, entre altura e mar, entre circulação humana e geografia difícil. O caminho lembra que muito antes da velocidade contemporânea, viajar era também compreender o território. E talvez seja esse o grande encanto da serra, ela obriga o viajante a mudar de postura. Aqui o Paraná já não impressiona pela violência da escala, mas pela profundidade da permanência, pela floresta que ainda resiste, pela estrada que ainda guarda a história, pela sensação de que em alguns lugares o tempo não foi vencido, apenas atravessado. Ao fim da descida, a mata começa a se abrir. O relevo suaviza. A presença da água muda de forma mais uma vez. E entre montanhas e rios, surge uma cidade que parece existir num compasso próprio, como se a história tivesse decidido permanecer ali um pouco mais. Morretes aparece como uma pausa necessária depois da serra. Pequena, cercada por montanhas e atravessada por rio, a cidade preserva uma beleza que não depende de grandiosidade natural, nem de monumentalidade arquitetônica. Seu encanto está no equilíbrio. Casarios coloridos, pontes antigas, ruas tranquilas e o movimento calmo da vida cotidiana compõem uma atmosfera em que tudo parece acontecer sem pressa. É o tipo de lugar onde caminhar sem destino já basta, porque a experiência ali não está em buscar um ponto específico, mas em sentir a convivência delicada entre paisagem, memória e presença humana. Morretes não compete com a natureza ao redor, ela dialoga com ela. O rio acompanha a cidade, as montanhas a enquadram, e o passado continua visível nas fachadas, nos detalhes, no ritmo. Pouco adiante, Antonina amplia essa sensação de memória sedimentada. Voltada para a Bahia que leva seu nome à cidade, carrega um charme mais nostálgico, quase melancólico. Seu centro histórico guarda edifícios de outra época, marcas de um tempo em que o porto teve relevância decisiva para a região. Diante da água calma e das montanhas que descem abruptamente da Serra do Mar, forma-se um contraste raro, o encontro entre serenidade litorânea e densidade histórica. Juntas, Morretes e Antonina revelam um Paraná menos espetacular à primeira vista, mas profundamente expressivo. Aqui a grandeza está na permanência do que resistiu o casario, os traços coloniais, a lógica dos rios, a proximidade entre serra e mar, a memória de um litoral que já foi central e hoje parece falar mais baixo. Mas o estado ainda reserva outra transformação, porque depois das montanhas dos rios e das cidades históricas, o Paraná finalmente encontra o mar aberto e com ele o presente. No litoral paranaense, a paisagem volta a mudar de linguagem. O que antes era Serra Bahia e memória histórica passa a ser orla-areia, infraestrutura, turismo e disputa constante entre natureza e ocupação humana. É aqui que o Paraná revela uma de suas faces mais contemporâneas, talvez menos mítica do que as cataratas, menos solene do que a serra, mas profundamente reveladora do tempo em que vivemos.
Em Matinhos, essa transformação se torna visível de imediato. A faixa de areia ampliada, os espaços renovados da orla e as estruturas de proteção costeira mostram um litoral que tenta responder às pressões do mar e às demandas da vida urbana ao mesmo tempo. Há uma sensação clara de reconfiguração. O lugar continua sendo praia, continua sendo horizonte, continua sendo descanso, mas também se apresenta como projeto, intervenção, adaptação. O mar já não é apenas contemplado. Ele precisa ser negociado. Ao lado, Caiobá mantém sua força como balneário tradicional, com sua linha de edifícios à beira-mar e o relevo marcante completando a paisagem. Ali, o litoral parece assumir duas personalidades ao mesmo tempo, uma mais doméstica, acolhedora, familiar, outra mais aberta, à força das ondas ao vento e ao impulso de quem busca movimento. Essa dualidade conversa com tudo o que o Paraná mostrou até aqui. O estado nunca entrega uma paisagem simples. Sempre há pelo menos duas camadas coexistindo. E então surge Guaratuba, com sua importância ampliada por uma antiga expectativa de integração, deslocamento e mudança. O litoral, que por tanto tempo dependeu de ritmos próprios, travessias e limites físicos, passa a ser imaginado também a partir de novas conexões. O avanço da infraestrutura promete facilitar a circulação, fortalecer o turismo, redesenhar rotinas. Mas junto com essa promessa vem uma questão inevitável: o que se ganha quando uma paisagem se torna mais acessível e o que ela corre o risco de perder? Essa pergunta se torna ainda mais forte quando a jornada segue mar adentro rumo à Ilha do Mel. A poucos quilômetros da costa, o ritmo desacelera de maneira quase imediata. A ausência de carros, as trilhas de areia, o som do vento entre as folhas e o encontro entre praias, costões e vegetação preservada criam a sensação de entrada em outro tempo. A ilha não nega o presente, mas resiste a ele. Ela lembra que ainda existem lugares onde a experiência do território depende menos da pressa e mais da presença. E talvez seja por isso que a Ilha do Mel tenha um papel tão importante nesta viagem. Depois de um Paraná de quedas gigantes, rochas esculpidas, estradas históricas, cidades antigas e orlas transformadas, a ilha surge como síntese e contraponto. Ela não encerra a jornada apenas com beleza, ela encerra com pergunta. Porque no mar, mais do que em qualquer outro ponto do estado, fica claro que o Paraná não está apenas exibindo suas paisagens, ele está revelando seu dilema. Ao longo dessa travessia, o Paraná se mostrou muito maior do que a soma de seus lugares mais famosos. Foi cachoeira e foi rocha. Foi cânion, estrada, cidade histórica, baía, praia e ilha. Foi força bruta e contemplação. Foi memória profunda e transformação em curso. E é justamente nessa convivência entre extremos que sua identidade se torna tão poderosa. Em muitos destinos, a paisagem parece existir para ser visitada. No Paraná, ela parece existir para ser enfrentada, atravessada, compreendida com humildade. Porque aqui, a natureza não é pano de fundo. Ela é limite, origem, presença e negociação permanente. Moldou o relevo, definiu caminhos, protegeu refúgios, impôs obstáculos e agora continua exigindo escolhas. É por isso que o verdadeiro impacto desta viagem talvez não esteja apenas na altura das cachoeiras, na escala das cataratas ou na beleza do litoral. Ele está na percepção de que o Paraná vive um equilíbrio delicado entre conservar e transformar, entre abrir estradas e manter florestas, entre integrar o litoral e não dissolver sua identidade, entre acolher mais gente e ainda preservar o silêncio dos lugares que parecem existir fora do tempo. No fim, o Paraná não deixa apenas lembranças visuais. Ele deixa uma questão que continua ecoando depois da viagem: como seguir em frente sem perder aquilo que tornou o caminho valioso. Talvez essa seja a grandeza mais atual deste estado. Não apenas a de possuir paisagens extraordinárias, mas a de nos lembrar que o futuro, assim como um rio diante do abismo, também depende do ponto exato onde escolhemos cair.
The totality of the Iguaçu complex transforms Paraná into an absolute geographical power. Cataracts as a maximum measure of greatness. They reorganize the emotional scale of the trip. The Iguaçu chapter closes, calling for the deceleration of the coast. The journey isn't meant to be overcome. It needs to be felt, absorbed with every breath of this humid mountain air.
The light fades, but the stories of the coast remain. As the afternoon light fades, we see the changing language of the coast, where nature gives way to sand and steel. Guaratuba, reimagined. The island resists the rush of the present, affirming another rhythm as the second act comes to a close. Traveling is also understanding the territory. Here in Paraná, nature is the limit, the origin, and the enduring presence. The relief of the land dictates the shape of human endeavor. Here in Paraná, Remember that human time is only a layer of the state. The central question of this trip takes shape in the overlap between this preserved landscape. As the Paranense rushes towards the drop, we are reminded that moving forward hinges from the mountains to the sea. And so we leave the Paraná, bathed in twilight.
a final reflection on the The extraordinary landscape of the state remains stronger than any isolated postcard.